Olá, queridos, paz de Cristo, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e que esta bênção seja extensiva à sua casa e que envolva a sua família e que ao final de tudo o nome daquele que vive e reina para sempre seja glorificado em você, através de você, por você, para que você entenda que você é precioso nas mãos de Deus. Seja bem-vindo a mais uma aula, a mais um vídeo aqui no meu canal, @Pastor Gilson Paulo Oficial. E a minha oração é que esse vídeo, uma vez mais, seja a bênção para você e que ele, de alguma forma, te ajude a crescer, a desenvolver, a maturar, a qualificar o teu ministério com o objetivo de servir a Deus com alegria e adorá-lo na beleza da sua santidade. E aqui ressalto, aqui repiso, que estamos tratando das lições pertinentes à publicação da editora Central Gospel, na ocasião atual, no trimestre atual, sobre o tema Os Pilares da Teologia Prática, esse olhar para a teologia visando uma praticidade, né, uma objetividade no que diz respeito ao comportamento, à conduta, caráter do cristão e o seu propósito enquanto servo de Deus, enquanto igreja do Senhor, enquanto sal da terra e luz do mundo, nesse mundo corrupto e perverso, buscando, portanto, brilhar como um astro de luz, como um luzeiro que visa manifestar a grandeza e a bondade e a amabilidade desse Deus poderoso. E nessa ocasião aqui, nós veremos a lição de número 7, já caminhando para mais da metade praticamente do trimestre. Antes de começarmos a aula propriamente dita, permita-me aqui fazer algumas observações. A primeira é que você veja aí nessa legenda em vermelho, né, o nosso canal Crescendo pela Palavra, @Pastor Gilson Paulo Oficial. É fundamental que você se inscreva, assista, curta, comente e compartilhe para que esse canal de fato venha a crescer. Caso você que esteja me ouvindo de um lugar distante, tal, enfim, deseja a minha presença, que eu participe dos seus eventos aí na linha de pregação, estudo bíblico ou palestra, não importa em que área, é só entrar em contato com o meu telefone, está aí na sua tela, ó, agenda Pix 21 98477-8523, 21 98477-8523. E esse telefone também é o meu Pix, caso você sinta de Deus em querer investir no canal para aprimorá-lo, bem como também abençoar a minha vida, está aí a chave, é só você dar lugar, deixar Deus te usar e com certeza uma boa semente, porque a causa é nobre. Aqui me dedico, preparo uma aula para te abençoar e a Bíblia diz que é normal você repartir os seus bens com aquele que te instrui. É claro, você tem pastor, tem a sua igreja, isso é para além das suas seus envolvimentos, da sua participação com a sua igreja local. Aqui é um ministério pessoal, particular, e você pode ter, né, também o privilégio de abençoar a minha vida. Enfim, dito isto, eu quero também agradecer você que já tem contribuído, já tem semeado na minha vida, que a boa mão de Deus possa recompensá-lo sobre modo. Vamos em frente aqui, em nome de Jesus, tratando da lição propriamente dita. Está aí na sua tela, já a questão vinculante à temática, discipulado cristão, lição 7, discipulado cristão. Nessa lição aqui veremos sobre o papel, a importância e a necessidade imperiosa de termos um departamento ou uma consciência, que é melhor do que departamento, uma consciência de discipulador. É olhar para si, olhar para dentro, olhar para nós e nos vermos enquanto discípulos que discipulam, né? O que discípulo que discipula, enquanto aluno que gera aluno, enquanto ovelha que gera ovelha, enquanto referência nesse mundo. O seu papel não é ficar debaixo da sombra, assentado numa rede e deixando a banda passar. Deus não te chamou para você ficar sentado no banco de uma igreja, somente ouvindo uma pregação e deixando as suas responsabilidades de lado, ao largo. Não. Deus te chamou porque Ele deseja que você seja um multiplicador, que você, de fato, frutifique, que você seja, conforme diz o próprio Salmo 1,
né, uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo que faz prospera, é bem sucedido, vai à frente, avança e faz crescer. Não é como, né, a folha que o vento, que o moinho espalha, não, tem consistência, firmeza, paradeiro, referência, é a pessoa que sabe, entende a importância de viver para Deus e fazer a sua vontade mediante consciência e entendimento do seu propósito, do seu objetivo, não perde tempo com aquilo que não edifica, mas se lança nas mãos de Deus e executa o seu propósito para a sua glória. Sabe entender o poder das palavras de Paulo, as quais disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação, da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus, ou seja, uma pessoa que não ficava presa ao passado, pelo contrário, avançava para o que estava diante dele, prosseguindo, seguindo firmemente, determinadamente em direção ao propósito maior, que é servir a Deus. Que você seja assim, que essa palavra que é inicial caia no teu coração como uma semente que venha germinar. Deus deseja te usar. Deus deseja fazer diferença através da sua vida. Portanto, seja esse canal de Deus em nome de Jesus e entenda que você é um discipulador. E aqui veremos um pouco sobre a questão vinculada ao discipulador em nome de Jesus, né? Para tanto, eu vou chamar a sua atenção aqui para as questões básicas da lição, que o autor, o comentarista utilizou Lucas 9, 23 ou 26, depois Mateus 28, que são textos aqui relacionados, Mateus sobretudo, né, a grande comissão, a importância de você deixar a sua vida, né, e servir a Deus, a ideia da renúncia, do carregar a cruz, da consciência de ser um cristão, e a tarefa de Mateus 28, que é aquela tarefa de que ele nos ordenou para que fôssemos as demais nações, batizando-as e também fazer discípulos. Né? E Paulo, nessa mesma linha, que nos escreve a sua carta aos Coríntios, ele afirma, sede meus imitadores, como também sou eu, como eu de Cristo. Claro, Cristo como referência. Cristo como referência. E como sempre aqui, né, o comentarista sempre coloca 3, pelo menos, objetivos diretos da lição. E esses objetivos servem como se fossem uma esteira na qual transitamos a aula. Você até pode, inclusive, preparar a sua aula atentando para os objetivos propostos para cada lição. O primeiro é definir o significado e o propósito do discipulado. O segundo, entender como agente ativo no processo do discipulado. E por fim aqui, discernir as qualidades, as marcas, as características principais do verdadeiro discípulo de Cristo. Vamos lá, aqui avançando. Na minha palavra introdutória, eu coloquei assim, né? Que veremos pelo menos 3 questões nessa aula aqui de modo genérico. A primeira é entender que Jesus é um mestre por excelência. Veja, quando eu uso a palavra discípulo, de modo inevitável, eu me reporto ao contexto educacional, ao contexto escolar, ao contexto de escola. Aqui não estou entrando no mérito do modelo, da metodologia ou da instituição em si, mas eu me entendo aqui como um elemento institucional no qual encontramos a ideia da relação ou do relacionamento ensino-aprendizagem, para poder então de fato viver plenamente a ideia de discípulo. Então aqui vou destacar para você que Jesus é mestre e mestre por excelência, e por conta disso essa ambiência escolar está presente, viu? E segundo, entender que nós, enquanto discípulos que somos, fazemos parte da chamada grande comissão, aquela comissão, ou seja, né, pessoas reunidas com a mesma proposta, com a mesma missão, pessoas comissionadas a realizar uma grande obra. Os textos relacionados à grande comissão, tanto Mateus, capítulo 28, versículos finais, bem como também Marcos 16,
relacionados a essa ideia. O próprio texto lá de Atos também, capítulo 1, em que ele ordenou ir mais recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo e ser meus testemunhas. Palavras ditas por Jesus nesse momento pós-ressurreto, pós-ressurreição, antes da ascensão, que ele dá o último discurso à igreja, relacionando, portanto, a chamada grande comissão. E aí, é claro, as implicações, as marcas dessa comissão para nós. E por fim, as marcas do discípulo de Cristo. O que é, como identificar, quais são as qualidades de um discípulo verdadeiro do Senhor Jesus. Vamos lá, avançando. Primeiro, alguns princípios importantes. Primeiro, Jesus é o meu modelo, é o meu mestre. Não me importa de verdade o que a mídia estabelece, o que a Rede Globo determina, ou o que as pessoas dizem, ou que a própria escola secular emerge, ou levanta, ou erege enquanto ergue enquanto padrão de comportamento. Não sou guiado pelo que a ONU determina, pelo que a Unesco estabelece, pelos parâmetros educacionais internacionais das instituições internacionais. Não tenho aqui nenhuma ideia de negá-las, as ideias. Não é essa a ideia, mas eu digo que se qualquer ideia, qualquer proposta, qualquer filosofia educacional venha de encontro, contrária, e ao encontro está junto, e de encontro é contrária, e de encontro ao que Jesus ensinou, eu rechaço, eu rejeito, eu ignoro, eu não atento, porque a minha referência é a pessoa de Jesus. Eu sou uma pessoa do livro. Eu sou uma pessoa que me baseio exatamente no que a Bíblia Sagrada diz. Há correntes aí teológicas e tal que tentam minimizar o poder e a importância da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Eu sou biblicista, eu sou fundamentalista no que diz respeito a ter a Bíblia enquanto fundamento, enquanto regra de fé e prática. Eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, e para eu ter uma vida saudável, sadia, eu devo mirar-me na palavra de Deus, e nessa esteira Jesus é a minha referência, ele é a minha referência, ele é a revelação máxima de Deus para nós, porque a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É nesse Jesus que eu acredito, é nesse Jesus que eu me inspiro, é nesse Jesus que eu sigo, que eu me posiciono, é nesse Jesus que eu estabeleço o meu norte, o meu guia, o meu horizonte. A minha vida está totalmente desaguada nele, porque eu sou propriedade exclusiva dele. Ele me comprou, me salvou, me redimiu, e me comissionou a fazer a sua vontade. Portanto, somente a Jesus a honra, a glória, o louvor, a adoração, desde agora e para sempre. Se você concorda aí, escreva aí no comentário. Amém, amém. Primeiro, Jesus é o meu modelo, é a minha referência, é o meu mestre. Segundo, eu devo ter a consciência de quem eu sou. Eu sou discípulo. Eu sou servo, eu sou aluno, eu sou seguidor. Eu não posso, portanto, ignorar aquilo que eu sou. Se ele é meu modelo, se Jesus é meu modelo, ele é o meu mestre, eu sou discípulo, tenho a consciência disso, cabe a mim obedecer, cabe a mim aplicar, cabe a mim executar, cabe a mim fazer o que ele estabeleceu para a minha vida. Não posso simplesmente fingir que não sou, não. Eu não sigo Jesus às escondidas. Eu não sigo Jesus somente às noites da vida. Eu sigo no clarão do dia, a olho nu, para que todo mundo saiba. Eu já confessei publicamente, já me batizei nas águas, já fiz minha confissão pública, já declarei, já disse que Jesus é o meu Senhor e PT saudações, ou seja, não tem mais a questão aqui vinculante de querer ser,
da turma do silêncio, da moita, do anonimato, não. Eu tenho um compromisso público, não tenho a minha vida por preciosa, a minha vontade é fazer a vontade daquele que me salvou. Essa aqui é a ideia. Eu tenho consciência das marcas que carrego, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que se entregou por mim na cruz do Calvário. Entende aqui a minha relação com Jesus? Isso aqui é importante. Saber que nasci de novo e nasci para uma batalha, para uma guerra. Eu represento Jesus nesse mundo. Eu sou embaixador de Cristo na terra. Não tem como fugir. A minha posição é a posição de Jesus. Entende isso aqui? A minha posição é a posição de Jesus. É importante aqui para que eu possa ter entender as razões pelas quais fundamentam o meu discipulado. Se eu não tenho essa compreensão de que Jesus é meu Senhor, o meu mestre, se eu não tenho consciência de quem eu sou enquanto discípulo e tenho que obedecer, o que farei? Vou ignorar, desdenhar? Paulo, enquanto Saulo, perseguia, mas depois que se transformou-se em Paulo, passou a ser perseguido. É a compreensão de quem é. Segundo, terceiro, estou debaixo de uma ordem. Ele ordenou, não pediu, não aconselhou, não sugeriu, ele simplesmente ordenou, ide e fazei discípulos. Para sobre mim, está sobre mim uma palavra imperativa, autoritativa, uma ordem de Jesus para a minha vida. Ele me ordenou: ide por todo o mundo e pregai o evangelho, ide às nações, ensinando-as e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Isso aqui não é um conselho, você não pode simplesmente ignorar, não pode simplesmente fingir que não existe, não. Ele liberou uma palavra sobre a sua vida, ele te ordenou: vá e pregue a palavra e passe a fazer discípulos. Não somente aqui e acolá, em todas as nações, a começar pela minha vizinhança, a minha casa, a região na qual eu estou circunscrito, é fazer a diferença. Veja que já estou aqui lançando as bases para você entender as marcas de um verdadeiro discípulo de Jesus. Fui chamado para frutificar. Não posso ter uma vida infrutífera, uma vida estéril, uma vida inoperante, uma vida marcada pela letargia, pela acomodação. Não, ele me chamou e ordenou: eu vos chamei para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedis ao Pai, ele vos conceda. É preciso frutificar. A árvore que não der fruto, ele vai cortar e lançar ao fogo. É forte, tá? Não fique de bobeira, não perca tempo. Você tem o poder para frutificar e tem também, é claro, a obrigação de fazer valer. Paulo mesmo disse: é imposta sobre mim esta obrigação de pregar o evangelho. E para tanto, tenho as ferramentas necessárias. Deus te chamou, te comissionou, te preparou, te enviou e te deu as ferramentas necessárias para você então frutificar. Ele chamou os seus e os deu talentos. A um deu 1, 2, 5, não importa. Todos receberam talentos e devemos granjear, multiplicar e não enterrar. Negativo. A nossa compreensão tem que ser compreensão correta acerca da pessoa de Jesus. Vamos lá, aqui avançando. Jesus, o mestre por excelência. Primeiro, é preciso que você olhe para o Novo Testamento, para os Evangelhos, além de tantas questões presentes neles, você precisa ver e enxergar também essa dinâmica da escola de Jesus. Hoje em dia a gente tem uma questão de que você olha para a Bíblia, no caso para os Evangelhos, para Jesus, você busca, a depender da sua formação, uma marca ou uma qualidade dele. Se você for um empreendedor, você enxerga Jesus como um grande gestor que vendeu uma ideia, chamou pessoas, as comissionou, preparou e as lançou para divulgar e expandir. Começou na margem,
né, na Galileia e ganhou a Judéia, a Galileia, a Judéia, a Palestina, o mundo inteiro. E hoje o cristianismo essa grande religião, uma das maiores do mundo, né? A maior, se não a maior do mundo, ali em relação até inclusive religião monoteísta. Aí tem uma questão do islamismo e tal, enfim, mas o fato é que aquela ideia embrionária primeira de Jesus cresceu porque ele é de fato um grande gestor de pessoas, capaz de lidar com pessoas com temperamentos diversificados, como Paulo, Pedro, João, André, Tiago, enfim e tal, e até Judas, né, os Iscariotes, né? Enfim, e um grande gestor, uma pessoa que de fato um grande empreendedor, que teve uma ideia, vendeu, avançou. Se você de repente é um professor, é um pedagogo, você olha para Jesus e vê nele um mestre por excelência. Então você acaba se espelhando na dinâmica de uma vida, de uma ambiência educacional. Se você for um psicólogo, você entende como ele tratou as pessoas e o seu método curativo, como ele tratava as questões cognitivas, as questões da alma do indivíduo, entrava nas interioridades de cada ser, na basicalidade da existência e tratava a alma, seja de uma prostituta a ser apedrejada ou de um jovem rico, soberbo, que pensava que saberia ou que já havia feito tudo, ou conversar com um Nicodemos, um líder religioso, e mostrar para ele a importância do nascer de novo, ou quiçá uma mulher à beira de um poço, né, de Samaria, e tratar das suas questões vinculantes da sua existência, porque ele era um psicólogo por excelência. Olhar para Jesus, você consegue enxergar N facetas dessa pessoa extraordinária. E aqui eu vou destacar uma delas, que é essa ideia de Jesus enquanto professor, enquanto mestre, enquanto educador, enquanto rabi. E aí você entende essa dinâmica de um ambiente escolar. Enquanto um ambiente escolar, de escola, aqui eu vou entrar um pouco nessa dinâmica, a escola enquanto ente, enquanto instituição, instituição que visa estabelecer mentalidades. Aqui é fundamental, né? Mentalidade. Escola enquanto um ente que ensina, e essa ideia do ente que ensina é um ente que forma mentalidade. E formar mentalidade implica em estabelecer padrão de comportamento, porque é na escola, é pela escola, seja uma escola hoje formal ou uma escola informal, aqui a escola é enquanto um ambiente que educa, que ensina. A escola é tão importante que ela molda a sociedade, ela molda a forma de ser, de agir, estabelece a tal maneira de viver a realidade, a cosmovisão, e essa forma de ver a realidade implica em determinar ou influenciar ou dirigir o comportamento das pessoas, a forma de ser, de agir, de sentir. A escola é fundamental na construção social. Há um ideário, uma ideia que a sociedade estabelece, e como alcançar esse ideal? É mediante as instituições de ensino, seja a família, religião, igreja, seja a escola. É tão verdade hoje que se percebe que o diabo tem tentado recorrentemente se apropriar das escolas. Tentar inculcar nas crianças esse comportamento que vai de encontro à palavra de Deus, que diz respeito a tantas e tantas ideologias demoníacas que permeiam o ambiente educacional. Um exército verdadeiro do mal sendo preparado para poder trabalhar em cima das nossas crianças. É importante o papel de escola. Há um livro, inclusive, que diz assim: quem governa a escola governa o mundo. As grandes batalhas do século XXI se darão no ambiente escolar. E é verdade, eu sou professor, já milito com educação já há algumas décadas, eu sei muito bem o que estou falando. E você, inclusive pai, você, inclusive mãe, fique atento ao que o seu filho aprende nas escolas. Passe a monitorar, a acompanhar, a fazer essa leitura minuciosa e a se posicionar, porque a escola é fundamental. Se alguém deseja mudar a sociedade, ela precisa atentar para a ambiência de escola. E Jesus sabia muito bem disso, esse ambiente escolar muito presente. Ele, mestre, os seus discípulos, um conteúdo a ser desenvolvido e um método a ser utilizado. Veja, ele, enquanto mestre, foi chamado de Rabi, de Rabone, Raboni,
Tanto Rabi, Rabone, Raboni, são palavras que estão vinculadas à ideia do mestre, tá? Uma de origem aramaica, outra de origem hebraica, com sua estrutura transliterada para o grego, mas o fato é que Rabi, Rabone tem a ver com esse ambiente de aquele que ensina, aquele que faz compreender, aquele que direciona, aquele que faz agir sabiamente. Um rabi, um rabone, um raboni, um rabino é aquele que ensina, que faz compreender, que direciona, que guia, que faz agir com prudência, sabiamente. Alguém que é esclarecido, que ajuda aquele que é menos esclarecido. Portanto, alguém que tem noção do que diz, do que fala. É alguém que influencia. E aqui a palavra influenciar tem a ver com esse caminhar para dentro, esse sopro que fazemos aqui, é o sopro que visa atingir o interior, dentro, fluir, ar, lançar o ar para dentro, e uma vez lançando o ar para dentro, influenciar a pessoa e mudar, transformar a sua forma de ser, de agir e de sentir. E Jesus era um mestre por excelência, ele mesmo disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para vossas almas. O próprio Nicodemo chamou de Rabi, mestre, bem sei que és mestre, porque não pode fazer se não vieres de Deus, ou seja, essa compreensão acerca dele enquanto mestre. E de vez em quando debatia com um e com outro em relação a bom mestre, tá? Mas o fato é que ele se estabelece enquanto um rabino, enquanto um mestre, enquanto um ensinador. Ele se assentava à beira do monte para ensinar. Veja, o próprio sermão da montanha, do monte, a Bíblia diz que começou a ensinar dizendo, e ele deu ênfase, ele percorria toda Jerusalém, Judéia, Samaria, a região circunvizinha, para poder ensinar, curar e pregar. Ele estava o tempo todo ensinando, e o seu ensino inclusive perturbava os seus opositores. Jesus deu ênfase, destaque, importância ao ensino. A maior parte do seu ministério foi destinado ao ensino. Ele queria formar discípulos, formar mentalidade, e isso dá trabalho, porque ensinar, a palavra ensinar, o verbo ensinar tem a ver com marcar, lançar, da insígnia, de você marcar, ferrar alguém, no sentido de deixar o seu carimbo. Você lança. Quem ensina lança, quem ensina marca, quem ensina interfere. Interferir tem a ver com você tocar pessoas. Quem ensina toca pessoas, quem ensina influencia pessoas, quem ensina estabelece padrão, quem ensina estabelece mentalidade. Da importância do ensino, a importância de quem ensina, a importância do que é ensinado. Não se pode pegar qualquer pessoa para colocar no departamento de ensino. Há inclusive pessoas que maldosamente se influenciam nos contextos eclesiásticos para poder entrar nessa ambiência da educação infantil, tentando minar, ferir a mentalidade das nossas crianças. É importante você estar atento a isso, viu? Fique atento. Fique atento, porque quem ensina marca. A Bíblia nos orienta a termos cautela contra os falsos mestres e os falsos profetas, porque as pessoas são referências e arrebanham pessoas. É importante você estar atento, porque a Bíblia diz, inclusive, que o ensino doentio, perverso, é como uma gangrena que se espalha, que corrói. Corroer é se espalha como um câncer e mina a fé das pessoas. A semelhança de Himeneu e Fileto, nos dias de Paulo, que ensinavam que já havia ocorrido a ressurreição, e por conta disso muitos se desviaram da fé, dando ouvido às palavras deles, que corroiu como um gangrena, como um câncer no contexto da igreja. E Jesus, ele de fato, ele é uma pessoa que tinha esse papel daquele que ensina, que marca, que faz compreender. Recorrentemente ele aprofundou inclusive até a própria interpretação da lei do Senhor. Eu, porém, vos digo, recorrentemente, assim, ele cita o texto antigo e aprofunda. Eu, porém, vos digo, ensina. Jesus era um mestre por excelência, que passava boa parte do seu tempo ensinava com excelência e com autoridade. Vou aqui mostrar sobre o seu ensino daqui a pouco. Ele formou discípulos, além dos apóstolos, 12,
também chamados às vezes de discípulos. Ele teve uma gama enorme de seguidores e de discípulos. Ele fundou uma escola, ele fundou uma paideia no contexto dos seus dias na Palestina e revolucionou o mundo. Rapaz, você não tem noção do poder que tem a educação. Com 12 ele transformou o mundo, né? Ele formou discípulos, né? E a palavra discípulo no grego, matatés, tem a ver com aprendiz, seguidor, instruído para fazer, aquele que aceita a ciência do mestre. Aqui a ideia de aprendiz, né, é do seguidor, é aquele que copia, é uma xerox, alguém que visa imitar de modo perto, próximo, semelhante, agir de acordo com o seu mestre. Não é uma escola filosófica especulativa, é uma escola da praticidade, da prática, né? Existe nessa escola, além do mestre e do discípulo, também existe a doutrina, o didasco, a didascalia, a didática, né? O conteúdo a ser trabalhado, o conteúdo a ser desenvolvido. Essa doutrina, ensinar, instruir, muito presente. Veja que é recorrente Jesus distinguir a sua doutrina das demais. Tem a doutrina dos fariseus, a doutrina dos homens, a doutrina dos demônios, porque a Bíblia diz que nos últimos dias, diz o Espírito Santo expressamente, que muitos dariam ouvidos a doutrinas de demônios, né? Assim, que é terrível e que destrói a fé. E Jesus até inclusive destacou a sua doutrina. O apóstolo Paulo até diz: devemos defender a sã doutrina. Aqui é uma ideia que não vou aqui entrar em mérito porque fugiria a propósito. Mas aqui a questão é que nessa escola tem Jesus, o mestre, tem o discípulo e tem também aqui a doutrina, o conteúdo. E não se pode pensar numa escola que fique viajando na maionese, que fica dizendo nada. Não, a escola tem conteúdo a ser desenvolvido, né? Todo mestre carrega um conteúdo a ser perpassado para o seu discípulo. Portanto, é alguém que carrega nesse vaso aqui a excelência de Deus e não carrega vacuidade de pensamento ou um entendimento entenebrecido, escurecido. Não, é alguém que carrega a luz e que perpassa a verdade do Senhor. Portanto, devemos andar, imitar em seus passos. É prática. O método de ensino de Jesus não é um método filosófico, é o método do comportamento, do fazer, da imitação, do concreto. Ele ensinava sobre amor e demonstrava na prática como amar. Ele não ficava de fato somente na especulação. Ele ensinava e fazia e ensinava. Assim era a tônica da escola de Jesus. Beleza? Vamos lá aqui avançar em nome do Senhor. Jesus, enquanto mestre por excelência, enquanto mestre, ele ensinou mais do que pregou, ou pregava ensinando. Já falei aqui, e começou a ensinar dizendo: o Sermão do Monte nada mais é do que uma coletânea de ensinamento de Jesus que ele inculcou na mente dos seus discípulos, estabelecendo o padrão do reino, que vai de Mateus 5 ao 7 e conclui assim, né? Aqueles que ouvem essas minhas palavras e as praticam, assemelhá-lo-ei ao prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, né? Prudente é aquele que antevê problema, e por conta da sua instrução, a pessoa que resiste aos vendavais da vida, aos alagamentos da existência, e sabe tratar bem, né, a dificuldade, porque quando vem um problema, a sua casa não cai porque tem base própria. Ele de fato deu ênfase ao ensino. Assim, Jesus ordenou a ensinar as nações. Além de ser um ensinador de excelência, ele ordenou e de ensinar as nações. Ele de fato estabeleceu sua escola, formou discípulos e ordenou aos mesmos também a ensinar. Ele deu ênfase à ideia do ensino, viu? Ensinar as nações. Ensinar todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eu aprendo só com Jesus?
Aqui eu até botei aqui em destaque, porque assim, eu só aprendo com Jesus. Não, isso aí é papo furado, tá? Jesus ordenou a igreja a ensinar. Então você aprende também com o seu pastor, com o seu professor, né? Com o seu líder. Não é só com Jesus. Jesus usa as pessoas. E é claro que usar as pessoas tem a ver com a ação do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo também nos ensinaria todas as coisas. Aprendemos com o Espírito Santo e o Espírito Santo usa as pessoas para que nós possamos também aprender e crescer. Portanto, frequente EBD, faça curso de teologia, se envolva, participe do culto de doutrina, da palavra, tenha esse envolvimento e permita ser instruído por aquilo que Deus colocou sobre a sua vida, porque a Bíblia diz, inclusive, que você deve repartir os seus bens com quem te instrui, beleza? Aqui é tão importante a ideia do ensino, que há o perigo dos falsos mestres e doutores, porque eles são referências no que diz respeito a estabelecer, formar mentalidade, são formadores de opinião, e Jesus ordenou acautelados para que ninguém vos engane, né? Falso mestre, falso doutor presente na igreja, estão aí com essa roupagem de doutor, de mestre, e são os primeiros a atacar a igreja. É inconcebível, né? Inconcebível. Hoje em dia, eu poderia citar aqui 500 nomes de pessoas aí que eram referências no passado e hoje são inimigos da igreja, inimigos do povo de Deus, inimigos da Bíblia. Eu tive a infelicidade de ouvir um pastor que era uma referência, disse assim: o cristianismo influenciou o mundo, e a influência positiva do cristianismo, do evangelho, formou uma sociedade que defende, que combate a homofobia, que combate a misoginia, que combate isso e aquilo outro. É como se essa ideia fosse uma ideia resultante da influência positiva do evangelho. E que por isso a Bíblia não dá mais conta de explicar esse momento. É preciso reinterpretar, ou melhor, adaptar ou atualizar a Bíblia ao tempo moderno. Que balela, não? A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Seca-se a erva, caem-se as flores, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. É importante você tentar para o perigo dos falsos mestres, beleza? Aqui, o ensino promove crescimento, porque o saber transforma. A Bíblia diz que Jesus crescia em estatura, em sabedoria, tanto para com Deus quanto para com os homens. Ele crescia. Crescer tem a ver com desenvolvimento, tem a ver com maturecência, tem a ver com essa ideia de você alcançar a estatura de varão perfeito. E para tanto é preciso entrar para a escola e aprender e crescer em nome do Senhor. Jesus, enquanto o mestre por excelência, ensinava como autoridade, não como os escribas e fariseus. Ensinava como tendo autoridade. Era um ensino que tocava as pessoas, que tocavam as almas das pessoas. É tão forte isso que esse ensino que tocava as pessoas perturbava, os opositores. Teve uma ocasião que Jesus em Nazaré, na Galileia, em Nazaré, ensinando nas sinagogas, ensinou na sinagoga, e foi um dia muito intenso, que ele curou enfermos, leprosos e tal, fez milagres ensinando, e esse ensino que era com autoridade, gerou tanto ódio nos opositores que o pegaram e o levaram a um monte, o chamado Monte da Precipitação, que inclusive é um ponto turístico em Israel. Estive lá o privilégio de ir nesse Monte da Precipitação. É um monte íngreme, é um monte pedregoso, com pedras assim, e quiseram jogá-lo de lá para matar Jesus. Ele fugiu, saiu, se escondeu, enfim. O fato é que ele acabou não sendo morto naquele lugar, mas é porque o ensino dele perturbava, porque mexia, tocava as pessoas, ensinava com autoridade, tinha graça, unção, poder para ensinar, fazer diferença as suas palavras. Ele ensinava com profundidade. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, Quer dizer, ele tinha um diferencial. Que você seja assim, um mestre que faça diferença, que toque a vida das pessoas, que saiba acalentar, encorajar, repreender, instruir, orientar, exortar, mas também que consiga encorajar as pessoas a vencerem na vida, a servir a Deus, a ter um encontro com o Senhor, e a partir das suas palavras
você possa transformar corações para a glória de Deus. Ensinava sem preconceito e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando, pregando e curando. Um ministério intenso, profundo, um ministério fecundo, frutífero, frondoso, um ministério poderoso de Jesus, mediante o poder do ensino. Vamos lá, aqui eu estou aqui te mostrando que Jesus era mestre e que, portanto, a relação de discípulo e discipulado é fundamental. Enquanto mestre, ele vivia o que ensinava, não ficava contando história só para o outro. Ele era referência, não só a fazer, mas a ensinar. Atos 1:1. Ele fazia, ele praticava, havia uma correlação, uma sintonia entre o que ele dizia e o que ele fazia. Ele não dizia sem fazer, não, ele fazia para respaldar, repisar, reforçar, reafirmar as suas palavras. Então, ordenou que ensinássemos. Aí, olha a autoridade, o peso dele. Ide, ensinai as nações e fazei discípulos. O verbo ir, o verbo ensinar e o verbo fazer. Ações poderosas. Ide no imperativo, ensinai no imperativo, fazei no imperativo. Discipular, portanto, é a relação do ensino e aprendizagem mediante prática. Esse discipular, até que as pessoas, há uma ligeira distinção entre evangelizar e discipular. Evangelizar é a primeira parte do processo. Você prega a palavra, a pessoa aceitou, tem que acompanhar a pessoa, que aí tem a ver com discipular. E discipular leva tempo, né? Não é uma coisa do dia para a noite, é você impingir o seu caráter na pessoa, a pessoa olhar para você e te copiar. Aí a gente acaba usando no dia a dia esse binômio evangelizar e discipular como se fosse uma coisa só, porque é bem verdade, quem evangeliza está discipulando, quem discipula está evangelizando, né? Só que essa pregação, esse ensino pela vida, é um processo contínuo. Você prega, evangeliza, a pessoa aceita, há um processo agora de discipulamento, não sei a palavra certa, de discipular as pessoas no que diz respeito a conduzi-las a desenvolver um caráter pleno na pessoa de Jesus, até que Cristo seja nela gerado. É um processo, portanto, é uma relação de ensino-aprendizagem. Ensino, você lança, a aprendizagem, a pessoa aprende, agarra, de sorte que essa relação, né, binominal, essa relação de ambivalência, que você vai se vinculando com o outro e de forma que você vai forçando e formando discípulos, mediante prática, mediante conduta. Como eu posso discipular se eu quero viver isolado? Viver no claustro, no meu quarto, não telefono, não ligo, não mando um zap, não dou um oi, não dou uma carona, não me relaciono, não convivo, não estabeleço vínculo, não. Discipular demanda essencialmente estabelecimento de vínculos, de relacionamento. Vamos lá. A grande comissão e suas implicações. Lá em Marcos 16, ide por todo mundo. A palavra ide, um grande mandamento, imperativo, ir além das fronteiras, além dos limites. É um ir que não tem preconceito, é um ir que não tem barreira, é um ir que rompe com todo tipo de protocolo ou tipo de limitações. É um ir que sai da Jerusalém, da Judéia, e vai para Galileia e que atinge Samaria até os confins da terra. É um ir que nos força a ir para onde não queremos ir. É um id que nos leva a olhar o outro e ver esse outro como um elemento importante, que não tem barreira preconceituosa no sentido de que, não, só vou levar para A, para B ou para C. Aqui, veja, uma coisa é ser preconceituoso, outra coisa é você aceitar o equívoco, são coisas distintas, tá? Aqui toda nação, toda tribo, língua, nação, toda raça do povo deve ter contato com a palavra de Deus, portanto, sem estabelecer prioridade no que diz respeito a acessar a palavra. É tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Esse tanto no lugar, bem como no outro. É isso, e para além das fronteiras. Porque às vezes nós não queremos ir em determinados lugares, né? Mas a palavra de Deus diz que a igreja deve pregar a toda criatura. Por todo o mundo. Veja que reforça. Ide, para onde? Todo mundo. Um grande mandamento
que se evidencia num grande alvo. Qual o alvo? Todo mundo, todos os povos, raças, tribos, línguas e nações, todos são chamados a viverem com Deus pelo poder do Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Na sua tarefa de discipular, de evangelizar, não é com matemática, com filosofia, com psicologia positiva, ou com história, ou com geografia, não, é com o Evangelho, o poder de Deus que transforma, o Evangelho no qual manifesta a sua justiça de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Evangelho, o poder de Deus, Evangelho, a graça de Deus manifesta ao homem em Cristo Jesus. Evangelho que nos leva a entender que o véu foi rasgado de alto a baixo. Evangelho aonde estabelece que não há mais separação entre nós e Deus. Evangelho que possibilita um reconciliar da nossa fé com o Senhor e, portanto, nos possibilita adorá-lo. Aquele que vive e reina para sempre, sem peso na consciência, sem culpabilidade do pecado, lavado, limpo, restaurado pelo poder do Evangelho. Que a tua pregação, a sua tarefa de evangelizar, de discipular, esteja calcado no Evangelho, nas boas novas do Senhor. Uma grande mensagem, veja, uma grande ordem, um grande alvo e uma grande mensagem. A ordem foi para ir e pregar o Evangelho. A ciência importa, mas somente o Evangelho é o poder de Deus capaz de salvar e transformar o pecador numa nova criatura. Não podemos substituir os nossos púlpitos com outras coisas, senão colocar nele a palavra do Senhor. Quem concorda aí, diga amém. Enfim, toda criatura reforça uma grande inclusão, uma grande ordem, uma grande alvo, uma grande mensagem e um grande inclusão, que é de fato toda criatura. Ele escolheu Abraão, Israel e a igreja para abençoar o mundo inteiro. Abraão, toda a família da terra, Israel ser uma referência para as nações, e a igreja ir por todo o mundo. Ou seja, Deus sempre teve o alvo macro, o alvo mundial: celebrai com júbilo ao Senhor todos os mundos da terra, servir ao Senhor com alegria, não somente o povo de Israel ou aqui e acolá. A ideia de Deus sempre foi uma ideia universal, internacional, mundial, alcançar os povos da terra. Vamos lá. As marcas do discípulo de Cristo. Quais são as marcas? Primeiro, tudo começa quando eu me torno um discípulo. Aceitou a Jesus, se converteu, reconheceu que Ele é o teu Senhor, confessou com a sua boca e de coração que Ele é o Senhor, você agora é um discípulo. Não tem como mais fugir mais, você agora é um discípulo de Jesus. Tudo começa quando você tem uma experiência com Ele. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aqui é uma pregação, não vou pular porque já avancei aqui no meu tempo, no meu horário de ação já. 47 minutos aqui de exposição. Segundo, atuar para o caráter de Cristo seja aplicado naquele que está no processo de tornar-se seu seguidor. Se você teve um encontro com Jesus, você precisa atuar para que o caráter de Cristo, a pessoa de Jesus, seja aplicado na pessoa, ou seja, ajudar a pessoa a se desenvolver. Isso demanda tempo, demanda investimento de recursos, de tempo, de atenção, de cuidado, de carinho, de cordialidade. Não podemos ignorar as pessoas que estão à nossa volta, ao nosso derredor. Deus está chamando a sua atenção para você olhar para o teu vizinho, para a sua casa, para os seus parentes, para as pessoas com as que você estabelece relacionamento. Não pode você ficar aí ignorando esse grito que está à sua volta, ao seu redor, entende? Você não pode ignorar. Vamos lá, terceiro, colocar-se como modelo de imitação. Você deve pregar falando, mas deve pregar se comportando como, ter um comportamento digno, condigno de Jesus. Você de fato é uma carta lida e conhecida, você é uma referência, você é embaixador, você representa a sua vida. Você não pode fazer o que você quer. Você tem que fazer o que Deus estabeleceu para você. Entende isso aqui? As pessoas... porque a Bíblia diz assim,
e glorificarão o vosso Pai que está nos céus, observando o seu comportamento. Através das suas obras, glorificarão o Pai que está nos céus. Que você seja uma pessoa nessa linha. Seja, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Mimetés, cópia, duplicar comportamento e conduta, cópia fiel a uma ideia, réplica, que você seja esse mimetés, uma cópia de Jesus, que o seu conteúdo esteja atinado, alinhado, vinculado à pessoa de Jesus. Colocar-se como modelo de imitação é fundamental. É preciso também se relacionar para fazer discípulo. Não dá para ficar isolado. Porque se relação ensino a aprendizagem, como eu vou discipular se eu não me relaciono? Se eu não quero saber da vida das pessoas. Não, saber da vida para fofocar é uma coisa. Agora, se envolver, participar, estar ativo, estar com, é proposta de igreja, de crente, de discipulador, entende? As marcas do discípulo de Cristo é aquele que lê, estuda e pratica a Bíblia. Bem, Jesus teve uma vida inteira com a Bíblia. Ele leu, ensinou, pregou, creu, proferiu, citou. E você, enquanto discípulo, tem que ser também da mesma forma, beleza? Errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. É aquele que sabe o valor da oração. Jesus ensinou sobre isso, ensinou a importância do cuidado consigo, de se preocupar com a sua vida espiritual e que essa vida pessoal desemboque na vida do outro, para que você possa servir a Deus com alegria. É aquele que aproveita as oportunidades para falar do amor de Deus, seja num poço d'água para uma mulher com um histórico comprometido, ou seja, inclusive no mercado, ou numa praia, ou em qualquer lugar que você possa estar, que você ali encha tempo ou fora de tempo, você utiliza o tempo para poder falar do tempo de Deus. Aleluia, glória a Deus, né? Enfim, para fechar essa rápida aqui reflexão, aqui até caberia uma outra aula sobre as qualidades do discípulo e desenvolver essa importância, porque você tem que entender que o seu papel, onde você está, é fundamental para estabelecer diferença. Eu vou aqui deixar com que o Espírito Santo continue essa aula no seu coração. Se um cristão autêntico não significa apenas ser um cristão autêntico não significa apenas fazer uma profissão de fé. Ao contrário, ser um cristão significa ser um seguidor fiel do modelo da vida deixado nas Escrituras por Jesus. O desejo de Cristo é viver por intermédio de cada um dos seus discípulos em conformidade com essa máxima. Paulo, o apóstolo das gentes, ponderou: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo agora na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Que você seja essa fonte que emana a graça, a bondade de Deus para as demais pessoas, e que você seja um discipulador de verdade, que leve o amor de Deus a toda criatura para a glória do Senhor. Deus te abençoe, um forte abraço em nome do Senhor. Fique com Deus e até breve, em nome de Jesus. Amém.